Em dezembro de 1994, o dólar estava 85 centavos. Então tinha muita gente indo pra Disney, indo morar nos Estados Unidos, comprando carro, comprando vários produtos em dólar, que estava barato. Acontece que a minha família, a gente foi morar nos Estados Unidos e a gente morou lá até... Bom, eu voltei pro Brasil em dezembro de 2005. Então eu e meu irmão, a gente ficou lá 11 anos. E as minhas irmãs e meus pais voltaram alguns meses depois da gente. E eu fui criado dentro da igreja brasileira evangélica. Desde que eu consigo lembrar, assim, desde do mês em que a gente entrou nos Estados Unidos, né? A gente sempre foi pra igreja evangélica. Na igreja evangélica eu sempre ouvi falar de Jesus e eu amava Jesus, eu amava Deus e eu sempre ouvi falar de milagres e tal. Mas eu fui crescendo e só ouvir falar de milagres e o sobrenatural não era suficiente. E eu não tava nem mais pensando nisso, né? Eu não tava mais cativado porque eu queria experiência de vida. Então eu comecei a me aprofundar mais com o rock e tal, e de vez em quando eu bebia. Aos 14 anos cheguei a experimentar maconha, mas tudo sempre muito escondido dos meus pais, que eram bem estritos. Eu tinha essa vida paralela e eu aprendi muita coisa sobre o pecado e o mundo, até com os filhos dos diáconos e dos pastores com os quais andava dentro da igreja. Até porque eu não podia ter amizade fora da igreja, assim, depois de um certo ponto. A galera começa a sair pra beber com mais frequência, fazer algumas coisas mais pesadas e tal, e aí não dá. Meus pais não deixavam. Eu queria, mas meus pais não deixavam. Aí com 15 anos de idade voltei ao Brasil, não sabia falar português. Tive que aprender e foi muito difícil. E também igreja brasileira evangélica, né? Comecei a tocar bateria na igreja e tal, mas eu tinha sérios problemas com pornografia. E aí depois de um tempo eu parei de ir pra igreja. Os meus pais divorciaram, acho que eu tinha uns 17 anos. E aí, com 18 anos, digamos assim, ganhei a liberdade. Aí eu comecei a ir pros encontros com os roqueiros e tal. As pessoas que eu considero até hoje, tipo, o meu povo. E por isso, né, eu amo rock. Eu acho que é uma parte de mim, não é consequência do pecado. Eu acho que, pra falar a verdade, quando eu era mais novo, teve muita banda cristã, assim, de rock que me ajudou. Aí o que acontece comecei a cair mais profundo no mundo. E comecei a me afastar mais de Deus. Ainda amava Deus no fundo, mas eu me sentia injustiçado, distante. Deus não era suficiente, então eu comecei a beber muito e eu ficava muito louco quando bebia. Eu bebia pra ficar num estado espiritual assim, como se tivesse alguma coisa tomando controle de mim. Eu lembrava de tudo, mas eu gostava de deixar o álcool, digamos assim, tomar controle de mim. E aí eu comecei a me interessar pelo sobrenatural e cada vez mais. E aí eu tinha alguns amigos que eram bruxos e eu queria me envolver nisso. Eu tinha uma banda de metalcore, eu tinha ela há uns 2 ou 3 anos. A gente tava fazendo muito show, assim, bom, pra mim era muito show na época. E a gente tinha alguns demos que eu tinha gravado em estúdio, eu mesmo tinha produzido, até hoje tá aí no YouTube e tal. Mas não era o suficiente. Assim, eu não tinha a vida que eu queria. Não tinha a vida que eu sonhava, que eu imaginava que queria ter, né? E enfim, aí chegou no dia 11 de julho de 2009 e eu precisava muito de um show que era tipo a minha droga era minha droga pra eu não sentir mais as coisas, eu me perder no rock, na roda punk e coisas assim.
Mas não rolou. E aí minha irmã me convidou pra ir pra igreja, conheci uns pastores americanos aí. Então eu fui, mas era o dia que eu ia me matar. É o dia que eu havia decidido realmente me matar. Eu havia cogitado muito sobre e eu tinha um plano traçado. Eu ia esperar todo mundo dormir, terminar a meia garrafa de vodka que eu tinha na geladeira e pular do segundo andar de onde eu morava na época, em Águas Claras. E não é muito alto, mas eu planejava, né, pular de cabeça e tal. E enfim, aí como minha irmã me convidou, eu também já estava todo arrumado pro show de rock. Você imagina um moleque de 18 anos com lápis de olho, cabelo uns 6 centímetros espetado pra tudo quanto é lado, unhas pretas, roupa toda preta, bem roqueiro emo, digamos assim, ou punk, sei lá, enfim. E eu fui. E chegando lá, pensava que ia ser só uma confraternização e tal, que é o que meio que me passaram, e ia ter um lanchinho, ia comer um lanche, chegar em casa e me matar. Depois que todo mundo tivesse dormido, claro. Mas começou um culto e eu lembro que tava me sentindo muito ruim, tipo, não queria estar lá, era nojento. Eu não gostava da galera, eu não gostava do som, aquelas músicas evangélicas que já conhecia há muito tempo e me dava nojo isso. Mas tava lá cantando e eu tava lá e eu sempre fui muito paciente, né? Eu fui criado na igreja, cara, tu tem que ser paciente pra ficar sentado ouvindo um monte de coisas que muitas vezes você não entende quando você é um moleque. E aí eu fiquei sentado, fiquei ouvindo. E aí os americanos começaram a pregar e tal. E eu nem lembro da mensagem, mas aí depois da mensagem eles começaram a orar pelas pessoas, as pessoas começaram a cair. E, tá, eu já vi muito isso na igreja e aí? Já tinha até acontecido comigo uma vez, né? O Espírito Santo me tocar e tal. E realmente foi uma experiência marcante, mas foi uma vez, quando eu tinha 12, 13 anos. Mas aí o Michael Champ, que os americanos estavam lá, o Michael Champ e o Charles Champ, né? O pai, o Mike, e filho, o Charles. O Mike perguntou se eu não queria devolver minha vida pra Deus. E eu falei, tá, daqui a 2 horas vou me matar. Vamos ver o que Deus faz daqui a 2 horas. E eu não acreditava muito em Deus. Eu queria acreditar, mas não queria acreditar também, porque se Deus existisse, eu ia querer chegar e apontar o dedo pra ele e falar, entreguei minha vida pra você, você não fez nada, quer me mandar pro inferno, vai lá, saca? Eu sabia que eu ia pro inferno. E se Deus não existisse, beleza, eu ia parar de existir. E ia ser isso. Então eu já tava decidido a me matar. E aí foi num instante que eu pensei isso, eu falei, tá, eu entrego minha vida pra Deus, e ele fez aquela oração, né? E aí ele só levantou as mãos, ele nem tinha encostado em mim ainda e eu caí pra trás. Só que foi uma experiência muito forte, porque começou a sair as coisas ruins. E pulando nos detalhes, basicamente quando eu levantei da oração toda, que foi uma oração muito longa e esquisita, assim, né? Eu comecei a chorar e eu tava tão traumatizado com o que havia acontecido com a minha família que eu tinha parado de chorar. E eu achei muito esquisito, mas tava me sentindo bem. E aí, né, eu fui pra casa e dormi, esqueci que eu ia me matar. Isso foi num sábado. Domingo eu passei o dia inteiro dormindo, basicamente. Segunda-feira eu fui lá de novo pra ver de qual ver os americanos pregar e tal. E aí, depois da pregação, eu fui batizado pelo Espírito Santo. E derramaram óleo e tal, e foi muito bacana, achei muito legal. Mas eu não tinha me dado conta do que tinha acontecido. Até no final de tudo, que eu tava conversando, me apoiando no parapeito, no quarto andar de uma casa no Guará, conversando com o Charles, eu olhei pra baixo e eu vi que foi... E quando eu olhei pra baixo, eu vi que foi a primeira vez em muito tempo que eu não sentia vontade mais de me matar. E foi aí que a ficha caiu, que Deus existe, que Deus realmente me salvou. E que o meu compromisso com Ele era de verdade. Então a partir daí eu comecei a congregar na igreja, onde eles estavam. Comecei a ler a Bíblia muito, todo dia. Eu queria muito conhecer Deus da Bíblia.
E eu comecei a andar com esses americanos que faziam milagres e através da vida deles, Deus operava muitos milagres, né? Eu via muito conversões e eu falava, cara, eu quero isso pra minha vida. E então eu comecei a fazer isso também. Fiz ministério por uns 2 anos e depois eu parei e eu acho que mais ou menos isso. Eu precisei dar uma parada e tal. Eu acho focar a minha base. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás e reforçar, né, a base. E é isso. Eu casei agora faz nem um mês e eu acho que é isso. Tô pronto pra voltar ao ministério. Espero que vocês gostaram do meu CD. E é isso. Agradeço pela oportunidade.